Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje é Relatos de Além-Túmulo, que é o título do livro do Espírito João Rodrigues de Oliveira, através do médium José Alves de Souza, nosso irmão e companheiro, que tem inclusive feito palestras nesta casa dos servos de Jesus e Maria. O nosso irmão José Alves, ele já tem 32 livros publicados. E nesta obra especificamente, que teve a sua primeira edição no ano de 2003, o nosso irmão João Rodrigues trouxe-nos alguns relatos muito interessantes, não só de espíritos desencarnados, mas também de encarnados. E sempre que nós lemos informações dos espíritos que estão domiciliados no mundo espiritual, elas servem para nós muitas vezes como advertências, orientações, instruções sobre as quais nós devemos refletir a respeito. E quando nós falamos da vida no mundo espiritual, no primeiro momento nós podemos pensar em morte. Mas que morte? Nós estamos falando de vida, porque o corpo ele passa pela transformação que nós denominamos de morte, mas sabemos que somos imortais, que viveremos para sempre. E o nosso irmão João Rodrigues, nos primeiros anos que ele estava no mundo espiritual, ele participou de diversas atividades, como tem participado até hoje. Então ele fez um curso num hospital, na colônia espiritual chamada Novo Éden, e conversando com dois amigos espirituais, Dr. José e Vilma, eles queriam saber dele o que mais lhe impressionara, o que mais lhe chamara a atenção no curso que ele fez no hospital. E aqui vai um detalhe, é um mega hospital. Ele disse que este hospital tem cerca de 12 mil recintos, numa área de 1 milhão de metros quadrados, praticamente uma cidade. Se nós convertermos este 1 milhão de metros quadrados, dá em torno de 170 campos de futebol. Vejamos que é uma área gigantesca. Então ele disse que os recém-chegados da Terra, eles chamaram a sua atenção por conta das cargas de dívidas que levavam em suas consciências. Então nós já percebemos aí que muitos irmãos nossos, quando desencarnam, levam com eles esses pesos específicos inerentes às suas ações, às suas atitudes, de quando estavam encarnados. Então, como o professor Allan Kardec sabia perguntar, em O Livro dos Espíritos, na questão 159, e aqui é para que nós possamos entender o que o nosso irmão João Rodrigues disse à luz da codificação kardeciana, na questão 159, o codificador perguntou: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta é muito interessante: depende. Mas depende do quê? Se praticaste o mal, disseram os espíritos, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado.
Não quer dizer que aquele que praticou o mal, ao se perceber no mundo astral, vai sentir vergonha. E por que ele vai sentir-se envergonhado? Quando nós estamos encarnados, nós temos um filtro natural, que é o corpo físico. Vamos fazer um teste? Alguém consegue ouvir os pensamentos dos nossos irmãos que estão no ambiente neste exato momento? Nós conseguimos fazer a leitura dos sentimentos que os nossos irmãos estão tendo naquele instante que nós os observamos? Não. Nós ainda não desenvolvemos essa percepção, esta faculdade mediúnica. Mas desenvolvidos nós poderemos fazê-lo. Então, continuaram os espíritos na resposta. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Justo é aquele que vive de conformidade com o bem. É aquele que se esforça. Nós não estamos falando de santos, nós estamos falando daqueles que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E dentre esses recém-desencarnados, particularmente, ele ficou muito intrigado com os acidentados. Porque, digamos, que a pessoa está dirigindo um veículo e, por um descuido, perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo e veio desencarnar. Mas foi tão rápido que ela nem percebeu. Então, o que pode acontecer? No plano espiritual, ao despertar, o que pode acontecer é que naquele momento o espírito entra num torpor, ou seja, ele perde a consciência e desperta já acolhido pelos benfeitores espirituais no hospital. E como eles se percebem vivos, porque o corpo espiritual ele é denso, eles acham que estão encarnados. Então muitos espíritos, quando tem aquela informação de que já deixaram o corpo material na Terra, eles não admitem. Acham que os espíritos estão brincando. Então eles chegam num ponto, às vezes, que os benfeitores espirituais têm que levá-los aos cemitérios para que possam ver suas sepulturas. Então vejamos, às vezes o espírito está numa situação que ele precisa ver não só a sepultura onde o seu corpo foi enterrado, mas às vezes até o próprio cadáver em decomposição, para acreditar que ele desencarnou. Então os espíritos fazem um trabalho de orientação muito relevante para que esses espíritos desencarnados possam entender a continuidade da vida, o estágio em que se vê enquanto espíritos desencarnados. Nós buscamos uma outra informação no livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, sobre esse momento da morte para os acidentados. Ele estava numa instituição chamada Mansão Paz e, de repente, no ambiente em que ele se encontrava, no monitor surgiu a imagem de um socorrista do mundo espiritual pedindo ajuda para que os espíritos os auxiliassem no amparo aos espíritos desencarnados num acidente aéreo. E André Luiz pôde perceber pelo monitor que os espíritos estavam ligados aos seus corpos destroçados. E alguns deles estavam chorando, e outros estavam sentindo
repercutir no corpo espiritual os traumas sofridos em seus corpos materiais. Calma, vamos tentar entender essa parte. André Luiz perguntou ao mentor por que alguns foram desligados primeiro do que os outros. Então o mentor explicou que depende do grau de animalização dos fluidos que prendem o espírito ao corpo. Então todos nós temos um nível de animalização dessas energias que nos unem ao corpo físico. Às vezes, irmãos nossos, irmãs, adeptos do Espiritismo, até mesmo de outras religiões que têm esses conhecimentos, dos laços que ligam a alma ao corpo, dizem que é o cordão de prata. Mas não é só o cordão de prata, não é só o cordão prateado. Esse cordão que está ligado na base do crânio. São vários os laços que nos prendem ao corpo físico. Tanto que os técnicos das desencarnações, que são espíritos especializados, quando eles vão fazer este trabalho de desenlace, eles começam pelos pés. Aí a pessoa diz assim, nossa, realmente, no momento da morte do meu pai ou da minha mãe, os pés estavam gelados. E os laços vão sendo desligados, por último, este cordão prateado, entre aspas. Em uma outra obra chamada Nas Fronteiras da Loucura, isso tudo para ilustrar o que acontece com os acidentados, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, diz que essas energias não são eliminadas num período inferior a 50 horas. E parece que está em moda a cremação. Morre de manhã e é cremado à tarde. Certa feita, perguntaram a Emmanuel a respeito da cremação. E através de Francisco Cândido Xavier, o nosso benfeitor espiritual, disse que seria importante que a cremação não ocorresse antes de 72 horas da desencarnação. Por quê? Vamos voltar ao nosso comentário anterior. Por conta do nível de animalização dos fluidos que prendem o espírito ao corpo. Portanto, é muito coerente. Ainda a respeito dos relatos que o nosso irmão nos trouxe nesta obra extraordinária, eles, durante esse diálogo muito instrutivo, foram notificados que uma jovem chamada Bruna estava prestes a desencarnar. Então eles vieram até a crosta terrestre, foram ao hospital e o espírito João Rodrigues disse que viu o espírito da jovem de 14 anos do lado do leito onde o seu corpo repousava. E ela chorava, mas não entendia bem a sua situação. Vejamos, o espírito vê o seu próprio corpo. O que aconteceu? Essa jovem, aproveitando-se que seus pais viajaram de férias, ela foi fazer um piquenique com as suas amigas. E lá no local, semi-despidas, elas ficaram o dia todo na água. No final do dia, a temperatura mudou. Começou a fazer frio. E por descuido, Bruna deixou que suas roupas molhassem. Mas ela as vestiu a si mesma e foi para a casa da tia com quem ela estava naquele período. Ela não contou nada para a sua tia. No outro dia, ela começou a apresentar-se febril. A febre foi aumentando, a tia percebeu
e a levou para o hospital. Lá ela foi atendida, medicada e enviaram para casa. Acontece que a febre não cedeu. E aí foi se agravando, a tia levou novamente para o hospital, fizeram diversos exames e o raio-x apontou que ela estava com pneumonia dupla em estágio avançado, portanto, irreversível. Então ela estava já nos últimos momentos do corpo físico. Acontece que Bruna, em espírito, ela vendo-se ali deitada, ela queria voltar para o corpo. E sempre que ela tentava, ao deitar-se em cima do próprio corpo, a sua alma, ela começava a sentir falta de ar. Ela começava a sentir dor. Então ela afastava-se. Os amigos espirituais que ela estava conversaram com ela e disseram que não tinha mais condições dela continuar encarnada. Ela não entendia bem a situação, porque ela via as pessoas, ela percebia o próprio corpo, mas ainda estava atormentada. Até que o corpo parou de vez, ou seja, cessaram os sinais vitais. Então veio um médico do plano espiritual e disse a ela: Bruna, seu corpo parou. Vá com essa jovem e depois você vem para visitar os seus pais. No momento, você pode despedir-se deles sem tocá-los e ir conosco, porque se você ficar aqui no hospital, você poderá ser vítima de salteadores. Ó, mais uma informação. Então, são espíritos das sombras que às vezes raptam, sequestram, levam com eles espíritos recém-desencarnados. Aí alguém pode estar se perguntando: nossa, isso pode acontecer comigo? Calma, não é bem assim. Todos nós, no momento da desencarnação, teremos à nossa disposição equipes de amigos espirituais para nos socorrer, todos nós. Mas muitos de nós não queremos. Tanto que existem espíritos que no momento da desencarnação são levados para as colônias espirituais. E lá, quando despertam, que tomam conhecimento da situação, meus irmãos e minhas irmãs, eles voltam. Eles querem ficar aqui, na casa que residiram, não querem largar a esposa, não querem largar o esposo, não querem largar os filhos, a empresa, os bens materiais, o apego. Então, no momento da desencarnação, com certeza nós teremos amigos espirituais que estarão apostos e não são apóstolos, apostos para nos ajudarem. Mariana é outra jovem encarnada que, no plano espiritual, a sua avó Odete, ela teve informações que sua neta precisava passar por uma prova muito difícil. E que, durante a sua encarnação, ela desencarnaria assassinada. Nossa, mas que absurdo! Desencarnar vítima de homicídio. E Dona Odete procurou o doutor José, que estava ali reunido com o espírito João Rodrigues e Vilma, e pediu a ele que a auxiliasse, que evitasse que a sua neta Mariana desencarnasse daquela forma. Então o doutor José pensou um pouco e falou que faria aquilo que estivesse ao seu alcance. Então eles vieram até a crosta terrestre. Mariana estava numa boate.
com os amigos. E o espírito de João Rodrigues diz que na porta da boate estavam muitos jovens encarnados e muitos espíritos desencarnados, espíritos das trevas, espíritos infelizes que estavam ali vampirizando aqueles jovens. Então adentraram a boate e João Rodrigues descreve que havia uma população de espíritos desencarnados 3 vezes maior do que de encarnados. E que os jovens estavam se embriagando, fumando e tendo comportamentos inadequados. E de repente o Dr. José apontou um jovem que estava entrando por uma porta e que de repente foi barrado pelos seguranças. Aí o Dr. José disse: aquele é o jovem que vai cometer o crime. Mas como? Como os espíritos poderiam saber do que iria acontecer? Por que eles não impediam aquele acontecimento, aquele crime? O Dr. José comentou com João Rodrigues que os bons espíritos estavam conversando com Mariana há algum tempo para que ela mudasse o seu caminho, para que ela mudasse as suas atitudes, mas ela não os ouvia. No entanto, ela ouvia os espíritos infelizes, ela ouvia os espíritos perseguidores, porque como ela tinha um passado criminoso, como ela tinha dívidas espirituais para serem resgatadas, ela tinha espíritos desencarnados como inimigos e espíritos encarnados também que eram seus adversários, e aquele rapaz era um deles. Ele, é óbvio, não sabia que era um espírito que no passado foi vítima daquela jovem. E o rapaz que estava sendo contido pelos seguranças, ele procurava safar-se, escapar, mas naquela luta ele sacou da arma e atirou acidentalmente. E a bala foi encontrar justamente Mariana, que estava tentando sair da boate com seus amigos, mas não conseguiu. Desencarnou instantaneamente. Os amigos espirituais, que já estavam apostos, foram lá e ampararam o espírito de Mariana e a levaram para a colônia espiritual. Então ali ela começou o seu resgate. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, alguém pode até estar perplexo, como geralmente nós ficamos quando não temos os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, e pensamos assim: nossa, mas como pode? Se os amigos espirituais sabiam, primeiro, a providência divina não usa de violência para que a lei de Deus se cumpra. Mas as mesmas leis fundamentadas no infinito amor de Deus, que são perfeitas e imutáveis, reúnem os espíritos em situações, em ambientes que precisam resgatar os seus débitos. É o mal corrigindo o próprio mal. E o professor Allan Kardec, sabiamente, na questão 528, ele perguntou aos espíritos: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Olha que pergunta. Então, se uma pessoa mal intencionada mira alguém, atira e o projétil passa próximo ou de raspão, será que foi um espírito bondoso que evitou que aquilo acontecesse? Olha só, vejamos a resposta. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo,
O espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Olha só, então o espírito bondoso fala assim, vai tomar uma água, vai conversar com o fulano, vai para aquele lugar, a pessoa sai e o projétil passa. Se a pessoa não tiver que perecer daquela forma, aquela bala, aquele projétil, não irá encontrá-la. Continuam os espíritos. Ou então, poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Então, um espírito bondoso pode ofuscar a visão do atirador e ele errar. Graças a Deus errou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós temos amigos espirituais. O Divino Mestre Jesus nos ensinou a orar. Eu sempre digo, em família, permitam-me um comentário pessoal. Olha, quando você for em tal lugar, faça uma prece antes. Quando nós sairmos de casa, peçamos a Deus que nos abençoe. Vamos cultivar bons pensamentos, como disse a nossa irmã Iraci, vibrando pelo bem dos nossos semelhantes, pela paz mundial, por aqueles que estão sofrendo. Por quê? Nós entramos em sintonia com as forças do bem. Os amigos espirituais podem muito em nome de Jesus por nós, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalo, mas é porque o escândalo vem. Aquele jovem agravou seus débitos e ele vai ter que resgatá-los. Ele vai ter que expiar. E depois vai ter que reparar e regenerar-se. Que são os 3 momentos para o espírito que errou: o arrependimento, a expiação e a reparação. Ele precisa reparar. E assim ele vai se regenerando. Ele vai se ajustando. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele vai se justificando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste livro, Relatos de Além-Túmulo, nós temos outros casos que são muito pertinentes para as nossas reflexões a respeito da continuidade da vida. Irmãos nossos que, por exemplo, inconformados com a desencarnação, ficam próximos dos familiares e esses familiares começam a adoecer. Começam a sentir os sintomas daquele ente querido que desencarnou. E olha que a saúde realmente daquela pessoa começa a ser minada por conta desta aproximação. Então, o desencarnado, se ele não está em condições de auxiliar, ele vai prejudicar aqueles que amam. Então, muitos irmãos nossos que desencarnaram, apegados aos seus entes queridos, aos seus familiares, eles têm essas dificuldades de se adaptarem à vida no mundo espiritual. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido, que Jesus rogou a Deus que enviasse ao mundo, para nós, a humanidade. Então nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos e com as nossas irmãs que a vida prossegue e que nós viveremos no plano espiritual os reflexos da nossa mente, aquilo que nós cultivamos durante a nossa encarnação. E por que a nossa mente? Porque os nossos sentimentos são processados no cérebro e que se tornam pensamentos, são transubstanciados em pensamentos. E os nossos pensamentos nós os verbalizamos.
e nós os manifestamos através da nossa conduta. Então, que nós façamos o nosso melhor, que vigiemos os nossos sentimentos, que analisemos os nossos pensamentos, que trabalhemos no bem. Por quê? É fato que muitos de nós levaremos para o mundo espiritual uma carga de dívidas na consciência. Mas se nós trabalhamos na assistência aos nossos irmãos menos felizes, se nós praticamos a caridade material e espiritual, o bem que nós praticamos vai ser o nosso advogado no mundo astral. E quem disse foi Emmanuel. Portanto, é bom também recordarmos uma das suas frases que eu considero antológicas, quando se refere à lei de causa e efeito. Quando o bem manda a lei de Deus, que quando o devedor é encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Vale a pena repetir. Manda a lei de Deus, que quando o devedor for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Graças a Deus, gratidão a todos, que o Senhor nos abençoe.